Mãe, peça desculpas para a minha sogra ou saia da minha casa. Quando ouvi essas palavras saindo da boca do meu único filho, senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Não foi apenas uma frase dura. Foi como levar uma facada lenta, daquelas que não matam, mas deixam a alma sangrando sem parar. Naquele instante, percebi que o amor que eu entreguei por uma vida inteira podia ser esmagado em segundos, quando alguém escolhe a ingratidão como resposta. Meu coração apertou, como se carregasse o peso de anos de silêncio, de sacrifícios que ninguém viu, de noites em claro que ninguém agradeceu. E a verdade é que ninguém ensina uma mãe a lidar com o momento em que o próprio filho a coloca para fora da história que ela ajudou a construir. É um tipo de dor que não aparece nos exames médicos, mas que destrói por dentro como um veneno lento. Antes de continuar a minha história, quero te fazer uma pergunta. Você já viveu algo que parecia pequeno para os outros, mas que quebrou algo dentro de você? Se já passou por isso, fica comigo até o fim. Se não passou, talvez esta história te ajude a reconhecer quem realmente merece um lugar no seu coração. Meu nome é Maria Helena Duarte, tenho 60 anos e vivi minha vida inteira acreditando na família, no trabalho honesto e no amor que dura para sempre. Construí tudo ao lado do meu marido Afonso, um homem bom que partiu cedo demais, deixando não só saudade, mas também proteções que eu só entenderia anos depois. Nesta história, eu vou te contar como uma mãe, uma sogra, uma avó e uma mulher precisou escolher entre continuar sendo invisível ou finalmente levantar a cabeça. Tudo começa naquela noite em São Paulo, quando a frase do meu filho dividiu minha vida em antes e depois. Quando meu filho pronunciou aquelas palavras que dividiram minha vida em duas partes, eu senti como se todos os anos da minha existência tivessem sido arrancados de mim com as próprias mãos dele. Mas antes daquele momento, antes daquela noite em que ele escolheu a voz de outra pessoa no lugar da minha, houve uma longa história que preciso te contar. Uma história feita de amor, de luta, de perdas e de ingenuidade. Porque ninguém chega ao fundo do poço de um dia para o outro. A queda começa muito antes. Começa silenciosa. Começa quando a gente acredita que nunca vai acontecer com a gente. Meu nome é Maria Helena Duarte. Sou uma mulher de 60 anos, viúva há 4, mãe de um único filho chamado Ricardo. Morei a vida inteira em São Paulo e aprendi cedo que nada vem fácil. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Cresci ouvindo o barulho da máquina de costura misturado ao cheiro do feijão no fogo e a voz cansada da minha mãe, dizendo que um dia tudo ia ficar melhor. Eu não sabia como, mas acreditava nela. E essa fé simples me acompanhou até a vida adulta. Quando conheci Afonso, eu ainda era professora numa escola pública da Vila Mariana. Ele apareceu na festa de fim de ano da escola como convidado de uma amiga minha. Lembro da primeira vez que o vi. Ele tinha mãos fortes e um sorriso tímido. Nada nele chamava a atenção à primeira vista, mas havia algo que transmitia confiança, uma estabilidade rara. Ele me chamou para dançar e eu aceitei. Morei a vida inteira em São Paulo e aprendi cedo que nada vem fácil. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Cresci ouvindo o barulho da máquina de costura misturado ao cheiro do feijão no fogo e a voz cansada da minha mãe dizendo que um dia tudo ia ficar melhor. Eu não sabia como, mas acreditava nela. E essa fé simples me acompanhou até a vida adulta. Ele apareceu na festa de fim de ano da escola como convidado de uma amiga minha. Lembro da primeira vez que o vi. Ele tinha mãos fortes e um sorriso tímido. Nada nele chamava atenção à primeira vista, mas havia algo que transmitia confiança. Uma estabilidade rara. Ele me chamou para dançar e eu aceitei. No meio da dança ele disse uma frase que nunca esqueci. Eu não sei falar bonito, mas eu sei construir coisas que duram. Naquela hora eu não entendi completamente. Anos depois, entendi que ele estava fazendo uma promessa. Nos casamos 8 meses depois. Não tivemos uma festa grande. Apenas uma cerimônia simples, com algumas flores emprestadas e sorrisos sinceros. Era o suficiente. O amor preencheu os espaços vazios que o dinheiro não podia preencher. Vivemos os primeiros anos num apartamento pequeno no bairro de Moema. A cozinha cabia apenas 2 pessoas. O quarto era apertado. O banheiro tinha azulejos antigos que eu mesma tentava branquear todo domingo,
mas havia felicidade em cada canto. Foi um golpe duro. Afonso herdou apenas um prédio vazio e uma lista de contas a pagar. Lembro da noite em que ele colocou a cabeça entre as mãos e disse que não sabia por onde começar. Eu coloquei a mão no ombro dele e respondi: "Você sempre construiu coisas que duram. Vai construir de novo." E assim fizemos. Deixei a escola e fui trabalhar com ele. Passávamos 12 horas por dia atendendo clientes, organizando estoque, indo atrás de fornecedores. Ricardo ficava com a minha mãe. Eu chorava escondida quando chegava tarde e o encontrava dormindo, mas dizia a mim mesma que era por ele. Tudo era por ele. Depois de alguns anos de trabalho duro, a loja cresceu. Abrimos mais 2 filiais. Afonso se tornou um empresário respeitado no bairro. Foi um golpe duro. Afonso herdou apenas um prédio vazio e uma lista de contas a pagar. Lembro da noite em que ele colocou a cabeça entre as mãos e disse que não sabia por onde começar. Eu coloquei a mão no ombro dele e respondi: "Você sempre construiu coisas que duram. Vai construir de novo." E assim fizemos. Deixei a escola e fui trabalhar com ele. Passávamos 12 horas por dia atendendo clientes, organizando estoque, indo atrás de fornecedores. Ricardo ficava com a minha mãe. Eu chorava escondida quando chegava tarde e o encontrava dormindo, mas dizia a mim mesma que era por ele. Tudo era por ele. Depois de alguns anos de trabalho duro, a loja cresceu. Abrimos mais 2 filiais. Afonso se tornou um empresário respeitado no bairro. Era um homem íntegro. Não havia um cliente que não confiasse nele. Foi nesse período que compramos a casa em Jardins, uma casa grande e bonita, com um jardim que ele mesmo cuidava. Ele dizia que queria envelhecer ali comigo. Eu acreditava. Ricardo cresceu vendo tudo isso. Cresceu vendo esforço, ética, dedicação. Sempre achei que ele tinha aprendido, mas a vida não pergunta se estamos prontos para perder. Ela simplesmente arranca. Afonso morreu numa manhã de terça-feira enquanto tomávamos café. Ele levou a mão ao peito e tentou falar meu nome. Depois desabou na cadeira. Liguei para a ambulância. Fiz o que lembrava de um curso de primeiros socorros, mas não adiantou. No hospital, o médico com voz calma me disse que ele se foi rápido. Foi a primeira vez em décadas que senti a casa vazia de verdade. Os móveis continuavam lá, as plantas continuavam crescendo, mas a alma da casa, essa tinha ido embora com ele. O velório foi cheio. Amigos, vizinhos, clientes, gente que eu nunca tinha visto me abraçava dizendo que ele era um homem bom. Eu sabia disso, sabia desde o primeiro dia, mas nenhuma palavra diminuía a dor. Ricardo chegou de Curitiba naquela noite, me abraçou forte e disse: "Mãe, eu prometo, eu vou cuidar da senhora." Como o pai cuidou. Eu fui ingênua. Eu acreditei. Era o meu filho. Como não acreditar? 3 meses depois, o advogado do Afonso me chamou. Doutor Álvaro Mendes, um senhor de cabelo grisalho que sempre falava com gentileza. Era pesada, não pelo papel, era pesada pelo significado. Sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando para ela. Era como se Afonso estivesse me dizendo pela última vez: "Eu ainda estou cuidando de você." Só que naquela época eu não compreendi totalmente. Nos meses seguintes, tentei reconstruir minha rotina. Acordava cedo, fazia café, mas a xícara dele permanecia vazia. Ia para a loja, assinava papéis, tomava decisões, mas sempre faltava uma segunda opinião. À noite, voltava para casa, sentava na sala e ouvia o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter vida própria. Às vezes eu chorava, outras vezes só ficava olhando para o jardim. Afonso plantou cada uma daquelas roseiras. Ricardo me ligava todos os dias no começo. Perguntava se eu estava comendo direito, se precisava de alguma coisa. Depois de algumas semanas as ligações ficaram mais curtas, depois mais raras, mas eu não julgava. Ele estava construindo a própria vida, trabalhando, crescendo. Eu tinha orgulho dele, sempre tive. Mas comecei a notar pequenas coisas, pequenos detalhes, um jeito mais impaciente ao telefone, uma leve mudança no tom quando falava sobre a casa, uma frase ou outra sobre investimentos. Nada que soasse mal. Mas dentro de mim surgia um incômodo que eu empurrava para o fundo do peito. Eu dizia a mim mesma
que era a paranoia de quem estava se sentindo sozinha demais. Mãe tem mania de imaginar tristeza onde não existe. Foi nesse período que Ricardo me contou que tinha conhecido uma pessoa, Camila Ribeiro. Jovem, estudiosa, elegante. Parecia perfeita. Quando a conheci, ela me cumprimentou com um sorriso educado e um olhar calculado. Eu não percebi na hora, mas hoje entendo que aquele olhar já carregava uma avaliação silenciosa, como se ela estivesse me encaixando em um lugar que eu ainda não sabia, o lugar da sogra que poderia ser útil ou atrapalhar. Naquele almoço em que a conheci oficialmente, Camila recusou o café que preparei, disse que o tempero estava forte demais, comentou sobre o tamanho da casa como se fosse exagero para uma mulher só, e Márcia, mãe dela, me analisava como quem analisa um objeto em exposição. Tudo isso era sutil, sutil demais para eu confrontar, mas forte o suficiente para deixar uma sombra. Mesmo assim eu sorri, porque mães fazem isso. Mães engolem desconforto para não estragar a alegria do filho. Quando Ricardo me perguntou o que eu achava da Camila, eu disse que ela era bonita e educada. Não disse que algo me apertava o peito. Não disse que me senti pequena. E ele sorriu aliviado. Aquele sorriso bastou para me calar. Eu não sabia que aquela escolha, aquele silêncio, seria o primeiro passo de uma longa descida. Uma descida que me levaria ao momento em que meu filho diria para eu pedir desculpas à sogra dele ou sair da casa que eu ajudei a pagar. Mas naquela época, naquele começo, eu ainda acreditava que tudo iria bem. Eu ainda acreditava que o amor de mãe era suficiente para segurar os alicerces da família, até o dia em que as rachaduras começaram a aparecer. Pequenas, discretas, quase invisíveis, mas rachaduras sempre se transformam em fendas, e fendas sempre acabam revelando o que estava escondido atrás da parede. E foi exatamente isso que começou a acontecer antes do capítulo mais doloroso da minha vida. A noite que mudaria tudo estava se aproximando, eu só não sabia ainda. Olá. É um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. A porta se abriu antes de eu tocar a campainha. Ricardo parecia cansado. Oi, Mai. Entra. A sala estava arrumada demais. Camila estava sentada no sofá com Lucas no colo. Ela me deu um sorriso educado, mas não havia calor. Na poltrona principal, como se fosse dona da casa, estava Márcia. Pernas cruzadas, braços firmes, olhar afiado. Boa noite, Maria. Eu respondi com um aceno leve. Algo no ar já estava errado. Sentamos à mesa. Ricardo serviu o jantar. Ninguém falava. Apenas o som dos talheres. Ate que Márcia quebrou o silêncio. Maria, precisamos falar sobre a casa em Jardins. Meu coracal disparou. Ricardo ergueu o olhar. Acho que chegou a hora da senhora passar a casa para o nome do Ricardo. A voz de Márcia era suave, mas perfurante. Eu respirei fundo. A casa e onde vivi 40 anos da minha vida. Afonso deixou para mim no testamento. Márcia sorriu com desprezo. Testamento e papel. A senhora vive sozinha naquela casa enorme. Não acha injusto seu filho morar com a família dele espremido num apartamento, enquanto a senhora ocupa um imóvel daquele tamanho sem necessidade? Eu senti como se tivesse levado um tapa. Ricardo, que antes olhava a mesa, agora me encarava. Mai, e como ela disse, isso uma formalidade. Só colocar a casa no meu nome agora, depois fica tudo igual. Depois, não fica igual, Ricardo. E a minha casa, e a casa que seu pai construiu e deixou para mim. Márcia deu uma risadinha curta. E também a casa que o seu filho vai herdar. Então, por que esperar? A senhora já está com 60 anos. Deveria facilitar a vida dele. Camila tentou intervir, mas não sei se por medo ou vergonha. A voz não saiu. Eu senti uma dor funda, daquelas que alcançam lugares que a gente nem sabia que tinha, mas ainda tentei manter a calma. Afonso deixou instruções claras. Tudo fica comigo enquanto eu viver. E só depois para o Ricardo. Márcia se inclinou para a frente. Maria, vamos falar como gente adulta. A senhora está sendo egoísta? Seu filho tem uma família, tem um bebê, precisa de segurança. Enquanto a casa estiver no seu nome, vocês ficam travados. Foi aí que algo dentro de mim começou a tremer. Desde quando eu era o problema, desde quando eu atrapalhava o próprio filho,
Ricardo passou a mão no cabelo, impaciente. Mai, por favor. Nau dificulta. Isso assinar. Já falei com um tabelial. Trouxemos os documentos. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Eu senti minhas mãos tremerem. Abri o envelope. Escreveu ali, de forma fria, transferência total do imóvel para Ricardo Duarte. Eu li e releio a te entender que aquilo não era um pedido, era uma pressão, uma exigência, uma tentativa de me empurrar para fora da minha própria história. Foi então que eu falei. Ricardo, eu descobri coisas que você e Márcia estão planejando há meses. Vi mensagens, vi transferências, vi conversas suas com aquela mulher de Curitiba, Natália. Aquele nome fez Camila estremecer. Ela ficou branca. Ricardo gelou. Márcia perdeu a pose e se ajeitou na cadeira. O silêncio caiu como uma bomba. Eu continuei. Sei que você usou dinheiro meu para financiar viagens e jantares com ela. Sei que planejam usar a casa como garantia para abrir um negócio juntos. Sei que você ia deixar Camila. Sei de tudo. A respiracal de Camila travou. Ela levantou com Lucas no colo, chorando sem fazer barulho. Márcia tentou se recompor, mas eu não parei. Também sei que vocês dois estão tentando me forcar a transferir a casa. Vi as mensagens onde a senhora mandava o Ricardo inventar motivos, usar o Lucas, me fazer sentir culpada. Márcia levantou. Maria, a senhora está sendo dramática. Isso e exagero, eu me levantei também. Eu estou completamente lúcida, e por isso quero que todos ouçam. Eu ativei todas as cláusulas do testamento do Afonso. Os bens foram colocados em fideicomisso. Não podem ser movidos, vendidos, transferidos ou usados para empréstimos, nem por mim, nem por ninguém. Ricardo ficou sem ar. O que você fez, Mai? Eu fiz o que seu pai teria feito, o que ele me pediu para fazer se um dia eu me sentisse pressionada ou manipulada. E esse dia chegou. Márcia tentou pegar o envelope da mesa, mas eu puxei antes. Acabou. Nada será transferido. Nada. Camila deixou escapar um soluço alto. Ricardo ficou paralisado. Márcia cerrou os dentes. A senhora vai destruir a vida do seu próprio filho. Eu respondi com firmeza. Não. Eu estou salvando ele da pior versão de si mesmo. Foi nesse momento que Ricardo explodiu. Algo nele se rompeu. Ele bateu a mão na mesa e gritou. Mai, se você não pedir desculpas para a minha sogra agora, saia da minha casa. Aquilo perfurou meu peito como um punhal. Eu senti as pernas fraquejarem. Márcia cruzou os braços e sorriu, como se tivesse vencido. Eu olhei para o meu filho. O homem que eu criei. O menino que eu embalei nos braços. O jovem que prometeu cuidar de mim no hospital quando o pai morreu. Aquele mesmo menino agora me expulsava. E fazia isso para proteger uma mulher que estava destruindo a vida dele enquanto ele nem percebia. Mas eu não chorei. Não gritei. Não implorei. Nem por um segundo. Eu apenas caminhei a Márcia. Ela me olhou com uma superioridade que eu nunca vou esquecer, e eu disse apenas 3 palavras. Fica com ele. O sorriso dela sumiu. Ricardo tentou falar, mas eu não dei tempo. Peguei minha bolsa, passei a mão na cabeça do meu neto, que dormia sem saber que aquela noite mudaria tudo. Olhei para Camila, que tremia, e ela olhou de volta como se pedisse ajuda sem voz. Mas não era o momento, não ainda. Eu caminhei até a porta. Ricardo, desesperado, tentou me segurar. Mai, volta aqui. A gente ainda não terminou. Eu parei por um segundo e disse devagar. Terminamos sim. Terminamos quando você escolheu a voz dela no lugar da minha. Quando você esqueceu quem realmente construiu a vida que você tenta tomar agora. E abri a porta. O vento frio da noite bateu no meu rosto. Dei o primeiro passo para fora. E aquele passo não foi só uma saída. Foi uma ruptura, um renascimento, uma libertação dolorosa. 2 passos depois eu ouvi o choro de Camila e o silêncio de Márcia. 3 passos depois eu ouvi Ricardo chamar meu nome com a voz quebrada. Mas eu não voltei. Naquele momento algo dentro de mim renasceu. A Mai que se anulou. A mulher que cedeu demais. A família que eu achava que tinha. Tudo ficou lá dentro daquela sala iluminada por uma luz fria. Eu desci as escadas devagar. E enquanto caminhava, senti que algo maior estava por vir.
E agora eu quero te perguntar, olhando nos seus olhos através desta história, você já passou por um momento em que precisou escolher entre manter a paz ou manter a sua dignidade? Se já passou, comente sua idade e sua cidade, para eu saber que não estou sozinha. Se nunca passou, mas entende minha dor, deixe um like neste vídeo para me apoiar. E se você quer continuar acompanhando histórias reais e intensas como essa, se inscreva no canal. Ainda tem muito pela frente, e cada capítulo fica mais forte que o anterior. Eu fechei o portal atrás de mim, e naquela noite silenciosa, eu senti algo que há muito tempo eu não sentia. A certeza de que a batalha de verdade só estava começando. Quando o portal da casa do Ricardo se fechou atrás de mim naquela noite, eu caminhei como se meus pés não tocassem o chão. Parecia que eu estava me afastando não só daquela casa, mas de uma parte inteira da minha vida. O ar frio de São Paulo cortava meu rosto, mas doía menos do que o que eu tinha acabado de ouvir lá dentro. Cada passo que eu dava ecoava uma frase na minha mente. Mai, peca desculpas ou saia da minha casa. Eu repetia aquilo como quem tenta aceitar um pesadelo e entender como foi que chegou ali. Peguei o ônibus de volta para Jardins. Sentei na janela. As luzes da cidade passavam borradas, como se o mundo estivesse se movendo rápido demais e eu tivesse ficado para trás. Por um momento, senti vontade de chorar, mas as lágrimas não vieram. Era como se eu tivesse esgotado tudo dentro de mim. Só restava um vazio latejante. Quando cheguei em casa, sentei na cozinha, acendi a luz e fiquei olhando para a mesa. Aquele era o lugar onde Afonso e eu tomávamos café todas as manhãs, onde ele lia o jornal e comentava sobre os negócios, onde eu corrigia provas e ele afiava meus lápis. Eu passei a mão pela superfície da mesa e senti uma falta profunda. E ali que caiu a ficha. A pessoa que mais me defendeu em toda a vida já não estava ali para me amparar, mas sua protecal ainda estava. Ela estava no testamento que ele deixou, nas cláusulas que ele mesmo estruturou. Afonso me protegeu ate no futuro. No dia seguinte acordei sem pressa. Minha casa parecia maior do que nunca. O silêncio parecia ainda mais barulhento depois do que aconteceu. Eu caminhei ate o jardim e toquei nas roseiras que Afonso tinha plantado. As flores estavam abertas apesar do tempo seco. Era estranho como algo podia florescer tal bem mesmo quando tudo parecia destruído. Eu tentei seguir meu dia como sempre. Fiz café, arrumei a sala, organizei papéis da loja, mas o pensamento voltava sempre para a noite anterior. Eu tentava entender. Em que momento meu filho deixou de me ver como Mai e passou a me tratar como um obstáculo? Talvez eu sempre tivesse fechado os olhos para pequenas pistas. Um comentário aqui, um pedido ali, uma ansiedade dele para que eu mudasse certas coisas. Talvez eu não quisesse acreditar. Mai nenhuma quer acreditar que o próprio filho um dia pode se virar contra ela. Durante a tarde, fui ate uma das lojas Duarte. Os funcionários me receberam com carinho. Eu sorri, conversei, perguntei sobre as vendas, organizei documentos. Tudo parecia normal, mas dentro de mim nada estava normal. Quando entrei na sala de escritório do Afonso, senti como se uma corrente gelada passasse pelas minhas costas. Eu me sentei na cadeira dele e por alguns segundos fechei os olhos. Eu quase pude ouvir a voz dele dizendo com calma: Maria, você sabe o que precisa fazer. E eu sabia. A dor não podia decidir meu caminho. Arrasar o sim. Voltei para casa ao fim do dia e encontrei uma caixa antiga no armário. Talvez eu não quisesse acreditar. Mai nenhuma quer acreditar que o próprio filho um dia pode se virar contra ela. Durante a tarde fui ate uma das lojas Duarte. Os funcionários me receberam com carinho. Eu sorri, conversei, perguntei sobre as vendas, organizei documentos. Tudo parecia normal. Mas dentro de mim nada estava normal. Quando entrei na sala de escritório do Afonso, senti como se uma corrente gelada passasse pelas minhas costas. Eu me sentei na cadeira dele e por alguns segundos fechei os olhos. Eu quase pude ouvir a voz dele dizendo com calma: Maria, você sabe o que precisa fazer. E eu sabia. A dor não podia decidir meu caminho. Arrasar sim. Voltei para casa ao fim do dia e encontrei uma caixa antiga no armário. Mercedes falou sobre a vida dela, sobre o filho que pediu para ela vender a casa para ajudar na compra do apartamento novo. Ela recusou.
Ele ficou semanas sem falar com ela. Eu senti um soco invisível no peito. Eu perguntei: e hoje, como esta? Ela sorriu triste. Hoje ele fala comigo de novo. Mas aprendeu uma coisa: que mai, nau e banco. Mai, mai. Essas palavras ficaram ecoando na minha mente pelo resto do dia. Mai, nau e banco. Eu repeti baixinho enquanto preparava o jantar. Pela primeira vez eu me permiti pensar que talvez eu não tivesse feito nada de errado. Talvez eu só tivesse finalmente colocado limites que eu deveria ter colocado antes. A dor da rejeição ainda estava ali, mas algo dentro de mim começava a se reorganizar. Mercedes falou sobre a vida dela, sobre o filho que pediu para ela vender a casa para ajudar na compra do apartamento novo. Ela recusou. Ele ficou semanas sem falar com ela. Eu senti um soco invisível no peito. Eu perguntei: e hoje, como esta? Ela sorriu triste. Hoje ele fala comigo de novo. Mas aprendeu uma coisa: que mai nau e banco. Mai e mai. Eu repeti baixinho enquanto preparava o jantar. Pela primeira vez eu me permiti pensar que talvez eu não tivesse feito nada de errado. Talvez eu só tivesse finalmente colocado limites que eu deveria ter colocado antes. A dor da rejeição ainda estava ali. Mas algo dentro de mim começava a se reorganizar. Ele queria falar sobre o dinheiro, sobre a casa, sobre o fideicomisso, sobre tudo aquilo que eu tinha dito que não ia ceder. Respirei fundo e deixei o celular sobre a mesa. Eu não respondi. Não naquela noite. Não daquele jeito. Pela primeira vez escolhi não correr para apagar o incêndio que meu próprio filho tinha acendido. E isso doeu. Doeu tanto que precisei abraçar meus próprios bracos. Quando acordei no dia seguinte, o celular tinha mais 2 mensagens. Mai, eu preciso que você me escute. Mai, isso não pode ficar assim. Eu olhei para a tela por longos minutos. O sentimento que tive now foi raiva, foi tristeza, uma tristeza tal profunda que parecia não caber dentro de mim. Passei o resto do dia organizando a escrivaninha do Afonso, revirei papéis antigos. Em uma das gavetas encontrei um envelope que nunca tinha visto. Dentro havia uma anotacal dele, uma frase simples: Maria, nunca deixe que ninguém te faça pequena dentro da sua própria casa. Foi como se ele estivesse ali comigo, como se soubesse exatamente o que eu estava vivendo. Aquela frase me deu a forca que eu precisava para não voltar atrás. Na tarde de domingo, Camila me enviou uma mensagem inesperada. Oi, Mai, podemos conversar. Eu senti o estômago afundar. Se ela estava me chamando sozinha, sem Ricardo, alguma coisa grave devia estar acontecendo. Eu fiquei olhando para aquela mensagem tentando imaginar o que poderia vir a seguir. O medo veio primeiro, depois a intuição. Algo estava acontecendo naquela casa. Algo que eu ainda não sabia. Algo que poderia mudar tudo mais uma vez. E foi assim que terminou aquele dia. Com meu celular vibrando sobre a mesa, com o nome da minha nora aparecendo na tela, com uma angústia silenciosa apertando meu peito. Eu não sabia ainda que a ligação de Camila seria o começo de uma revelação muito maior do que eu imaginava. Mas isso eu só descobriria no próximo capítulo. Mas porque eu sabia que palavras não mudariam nada naquele momento. Ele precisava enfrentar seus próprios monstros, e eu precisava enfrentar os meus. Só que eu ainda não sabia que o pior estava por vir, que a carta de Renato era apenas o primeiro sinal de algo muito mais profundo. Algo que mudaria totalmente o rumo da nossa história. Algo que eu só descobriria no próximo capítulo. Dr. Paulo me esperava na entrada. Ele colocou a mão no meu ombro. Maria, vai dar tudo certo. Fizemos tudo dentro da lei. Você não está sozinha. Eu apenas acenei com a cabeça. Não havia muito o que dizer. A verdade era minha única testemunha. Entramos na sala de audiência. Os bancos de madeira rangiam. As luzes brancas deixavam tudo com um brilho frio, impessoal, quase cruel. Eu me sentei de frente para a porta pela qual Renato entraria. Meu coração batia tal alto que parecia ecoar na sala. Quando ele finalmente apareceu, meu corpo inteiro congelou. Renato estava magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Caminhava devagar, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Ele não tinha advogado, ninguém ao lado dele. Não sei se era orgulho, descaso ou miséria, mas ver meu filho daquele jeito rasgou algo dentro de mim. Por um segundo,
Ele não era o homem que me gritou, nem aquele que levantou um cinto para me intimidar. Era o menino que eu um dia segurei nos braços. Mas esse segundo passou rápido demais. O juiz entrou, todos se levantaram. A audiência começou. Dr. Paulo apresentou as provas uma a uma. A pasta era tal pesada que parecia conter anos de injusticas acumuladas. Ele mostrou os documentos da hipoteca que Renato fez, usando a minha casa como garantia. Mostrou a procuração que ele me arrancou sob pré-sal. Mostrou o extrato das transações bancárias. E depois veio a parte mais dolorosa. As fotos. Não sei se era orgulho, descaso ou miséria. Mas ver meu filho daquele jeito rasgou algo dentro de mim. Por um segundo, ele não era o homem que me gritou, nem aquele que levantou um cinto para me intimidar. Era o menino que eu um dia segurei nos braços, mas esse segundo passou rápido demais. O juiz entrou, todos se levantaram. A audiência começou. Dr. Paulo apresentou as provas uma a uma. A pasta era tal pesada que parecia conter anos de injusticas acumuladas. Ele mostrou os documentos da hipoteca que Renato fez usando a minha casa como garantia. Mostrou a procuração que ele me arrancou sob pressão. Mostrou o extrato das transações bancárias. E depois veio a parte mais dolorosa. As fotos. Como paguei o casamento do Renato, como emprestei dinheiro para os sonhos dele, como assinei papéis sem ler porque era meu filho. Contei que o medo entrou na minha casa antes da violência, que o olhar dele mudou muito antes da mal dele mudar. Contei das noites sem dormir. Contei da humilhação de ser tratada como um estorvo dentro da própria família. Enquanto eu falava, Renato chorava. Chorava como uma criança, baixinho, com os ombros tremendo, e repetia sem parar: "Me desculpa, Mai, me desculpa. Por favor, me desculpa." Aquele pedido de desculpas não o trazia alívio, trazia mais dor. Era tarde demais. Tarde demais para desfazer o que ele fez. Tarde demais para recuperar a mulher que eu era antes de ter medo do meu próprio filho. O juiz ouviu tudo com atenção. Depois pediu que Renato falasse. Ele ergueu o rosto, mas não conseguiu organizar palavras. Disse apenas que estava arrependido, que não sabia como chegou tão longe, que perdeu o controle, que achou que eu ficaria do lado dele como sempre fiquei, e que agora era tarde demais. Quando o juiz saiu para deliberar, o silêncio tomou conta da sala. Eu respirava com dificuldade. Dr. Paulo segurou minha mão. "Maria, você fez o certo." Eu não respondi. Porque o certo nem sempre e o que consola. O juiz voltou alguns minutos depois. Segurei o ar dentro de mim. Ele leu a sentença com voz neutra. A hipoteca estava anulada. O banco deveria assumir o prejuízo, pois aceitou um contrato construído sob uma procuração obtida de forma duvidosa. A casa era devolvida integralmente ao meu nome, sem dívidas, sem riscos, sem ameaças. Renato receberia uma multa alta. Uma multa que eu sabia que ele jamais conseguiria pagar, e para proteger minha segurança, ele estaria proibido de se aproximar de mim por um período determinado. Assim, terminou o julgamento. Eu ganhei. Ganhei no papel. Ganhei na lei. Ganhei no mundo. Mas perdi onde mais dóia. Quando saímos do fórum, o céu ainda estava nublado. Dr. Paulo sorriu para mim. "Maria, você está livre." Eu devolvi o sorriso, mas era só com os lábios. Dentro de mim não havia comemoração. Eu voltei para minha casa. O banco deveria assumir o prejuízo, pois aceitou um contrato construído sob uma procuração obtida de forma duvidosa. A casa era devolvida integralmente ao meu nome. Sem dívidas, sem riscos, sem ameaças. Renato receberia uma multa alta, uma multa que eu sabia que ele jamais conseguiria pagar. E para proteger minha segurança, ele estaria proibido de se aproximar de mim por um período determinado. Assim, terminou o julgamento. Eu ganhei. Ganhei no papel. Ganhei na lei. Ganhei no mundo. Mas perdi onde mais doía. Quando saímos do fórum, o céu ainda estava nublado. Dr. Paulo sorriu para mim. "Maria, você está livre." Eu devolvi o sorriso, mas era só com os lábios. Dentro de mim não havia comemoração. Eu voltei para a minha casa. Uma casa limpa, organizada, silenciosa. Uma casa devolvida para mim. Para o meu nome. Para minha história.
Mas quando fechei a porta atrás de mim, percebi o vazio. Não ouvi risos, não ouvi passos, não ouvi o som de brinquedos do meu neto, não ouvi a voz do meu filho dizendo: Mãe, cheguei. A casa estava segura, mas estava sem vida, sem calor, sem futuro. Nos dias seguintes tentei me ocupar, cozinhei, arrumei armários, plantei novas flores no jardim, mas nada preenchia o buraco no peito. E a cada noite eu repetia a mesma pergunta: quando e que eu perdi meu filho? 2 semanas depois, encontrei um envelope na caixa de correio. O remetente me fez perder o ar. Renato Duarte. Entrei em casa tremendo. Sentei na mesa da cozinha. Ele disse que um dia talvez tentasse ser melhor, mas que por enquanto achava que o melhor era ficar distante, pelo meu bem e pelo dele. No final da carta havia uma frase curta, a frase mais dura que já li: Mai, eu te amo, mas eu não sei se algum dia vou conseguir olhar nos seus olhos de novo. Eu dobrei a carta e apoiei a cabeca na mesa. Chorei. Chorei de um jeito que não chorava desde que perdi Afonso. Chorei pela Mai que eu fui, pela mulher que eu virei, pelo filho que eu perdi, pelo tempo que não volta. Mas quando as lágrimas secaram, um silêncio estranho tomou conta de mim. O silêncio da realidade. O silêncio da ferida que cicatriza sem que a gente perceba. Eu não respondi a carta, não porque eu odiasse Renato, mas porque eu sabia que palavras não mudariam nada naquele momento. Ele precisava enfrentar seus próprios monstros, e eu precisava enfrentar os meus. Só que eu ainda não sabia que o pior estava por vir, que a carta de Renato era apenas o primeiro sinal de algo muito mais profundo. Algo que mudaria totalmente o rumo da nossa história. Algo que eu só descobriria no próximo capítulo. Os dias depois do julgamento passaram como uma neblina lenta. Eu tentava seguir minha rotina, mas a casa parecia maior, mais oca, mais silenciosa do que nunca. Até que numa manhã de sábado, algo inesperado aconteceu. Eu estava preparando café quando meu celular tocou. Era Camila. A voz dela parecia presa na garganta. Mae, desculpa te incomodar, mas eu preciso de ajuda. O Lucas está febril, e eu preciso levá-lo ao médico. A Márcia não atendeu e eu não tenho com quem deixar ele enquanto pego a receita. A senhora pode vir. Meu peito apertou. Eu tinha evitado qualquer contato desde o julgamento, mas Lucas não tinha culpa de nada. Era meu neto. Meu pedaço. Eu disse que sim, antes mesmo de pensar. Peguei minha bolsa e corri para o ponto de ônibus. Quando cheguei ao apartamento, Camila estava com o rosto cansado, os olhos vermelhos como se tivesse chorado por horas. Ela me entregou Lucas, que dormia apoiado no meu ombro, quentinho, com o rostinho suado. Ele respirava rápido. Mae, eu volto em meia hora. Por favor, fica com ele. Eu balancei a cabeça. Pode ir. Fiquei ali balancando Lucas enquanto olhava ao redor. A casa parecia diferente. Bagunça acumulada, roupas no sofá, mamadeiras pela metade. Uma tristeza silenciosa pairava no ar, como se ninguém ali estivesse realmente vivendo. Quando ele finalmente descansou tranquilo, eu fui à cozinha preparar um chá para mim. Foi então que vi o celular de Camila vibrar sobre a bancada. A tela acendeu e eu li sem querer a pré-visualização. Eu não queria ser intrometida, mas quando o segundo aviso apareceu, com mais palavras reveladas, minhas mãos tremeram. Era como se Deus tivesse colocado aquela tela na minha frente porque eu precisava ver. Eu toquei para abrir. A primeira mensagem dizia: já falou com o Ricardo sobre pressionar sua sogra? A velha precisa ceder logo, antes que ela coloque mais bloqueios nessa casa. A velha. Eu me apoiei no balcão sentindo o ar faltar. A segunda mensagem era ainda pior. Use o Lucas. Diga que ele precisa de estabilidade para garantir o futuro dele. Ela e Mae. Vai ceder. Meu corpo inteiro ficou frio. Eu senti minha garganta fechar. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. A procuração. A procuração que ele me fez assinar dizendo que era para resolver um problema no banco. Eu senti vontade de quebrar o celular ali mesmo, mas segurei. Precisava pensar, precisava respirar. Foi então que outra mensagem apareceu. Esta era de um contato que eu não conhecia.
Natália Soares. O nome pareceu familiar. Uma foto dela com Ricardo. A legenda: mal posso esperar para nossa viagem a Curitiba. Obrigada pelo deposito, amor. Meu estômago se embrulhou. O ar sumiu. As bordas da visal escureceram. Aquele deposito era dinheiro meu. O dinheiro que eu dei ao meu filho acreditando que era para melhorar a vida dele, da esposa, do meu neto. E ele usou com outra mulher. Eu apertei a pia com tanta força que meus dedos doeram. Por um momento, eu me senti quebrar por dentro, como se alguém tivesse arrancado meu peito e colocado um vazio escuro no lugar. Lucas chorou baixinho e me puxou de volta para a realidade. Eu o embalei até ele adormecer de novo. Quando Camila voltou, descabelada e com uma receita na mão, eu tentei respirar fundo. Ela agradeceu, me olhou com um cansaço que parecia carregar meses de tristeza. Eu quase contei tudo, quase perguntei se ela sabia. Mas não era hora. Ainda não. Voltei para casa como se estivesse caminhando em um sonho ruim. Quando entrei, fechei a porta e deslizei até o chão. Por longos minutos, eu só fiquei ali, tentando juntar os pedaços de mim que tinham se espalhado. A primeira coisa que fiz foi abrir minha gaveta de documentos. Tirei extratos, recibos, notas antigas. Passei horas comparando datas, valores, movimentacóis, e quanto mais eu lia, mais o desespero crescia. Havia transferências que eu nunca autorizei, pagamentos que eu nunca fiz, somas enormes que Ricardo tinha retirado da minha conta usando a procuração. Parte tinha ido para contas desconhecidas, parte para Natália, parte para investimentos arriscados, parte para pagar dívidas dele que eu nem sabia que existiam. Meu coracal caiu em pedaços pequenos. Quando o relógio marcou 10 da noite, tomei uma decisão. Liguei para Dr. Álvaro. Ele atendeu com a voz calma de sempre. Maria, está tudo bem. Eu respondi com a voz falhando. Não, não está. Preciso falar com o senhor amanhã. É urgente. Na manhã seguinte, sentei em frente a ele com todos os documentos. Ele analisou um por um, apenas confirmou o que eu já sabia. Maria, seu marido era um homem inteligente. Ele previu que algo assim poderia acontecer. Por isso deixou cláusulas de protecal dentro do fideicomisso. A boa notícia é que nada pode mais ser tirado de vós. A má notícia é que seu filho fez uso ilegal da procuração. E isso pode ter consequências serias para ele. Senti meu peito afundar. Eu não queria destruir a vida do meu filho, mas ele já tinha destruído tantos pedaços da minha. Dr. Álvaro continuou. O pior é que ele não agiu sozinho. Está claro que houve influência de terceiros, e talvez até envolvimento da Maí e da Camila. Tudo isso será investigado. Eu fechei os olhos. Cada palavra dele atingia uma parte diferente de mim. A parte Maí, a parte mulher, a parte traída. Quando saí do escritório, o sol estava forte, mas eu me sentia congelada. As revelações daquele dia pareciam carregar um peso que meu corpo não conseguia sustentar. Ao chegar em casa, sentei na varanda, olhei para o jardim, lembrei de quando Afonso plantou a primeira roseira, lembrei do sorriso dele, da maneira como ele dizia que flores sempre renascem mesmo depois do inverno. Eu queria acreditar nisso, queria acreditar que eu também renasceria. Mas antes que eu pudesse me recompor, ouvi um barulho vindo do portal, uma sombra, um movimento rápido. Meu coração disparou. Caminhei até lá com cautela. E quando abri a porta, vi algo que fez meu sangue gelar. Um envelope amassado, sem remetente, sem explicação, apenas meu nome escrito com pressa. Eu o peguei com a mão tremendo. E naquele instante, eu soube. O que quer que estivesse dentro daquele envelope mudaria tudo mais uma vez. Mas isso era algo que eu só descobriria no próximo capítulo. Fiquei alguns minutos parada diante do envelope deixado no meu portal. Meu coração parecia querer sair pela boca. Levei o envelope para dentro, coloquei sobre a mesa da cozinha e encarei aquele papel amassado como se ele tivesse pulsando. A luz da tarde entrava pela janela e fazia uma sombra torta sobre a mesa. Respirei fundo e abri o envelope. Lá dentro havia apenas um papel dobrado 2 vezes. Quando o desdobrei, senti minhas mãos suarem. A letra era familiar. Paula Nogueira, a colega de trabalho do Ricardo.
aquela que tinha me olhado com um misto de pena e urgência no café meses atrás. O bilhete dizia: Dona Maria, desculpa me intrometer, mas a senhora precisa saber. E mandou um número de telefone. E embaixo, apenas uma frase: já passou do limite. Me ligue. Meu peito apertou. Peguei o celular e liguei imediatamente. Ela atendeu no segundo toque. A voz dela parecia carregada de medo e de alívio ao mesmo tempo. Dona Maria, eu não sabia mais como fazer. O que seu filho está fazendo no trabalho já virou motivo de comentário. Eu achei que o processo tinha parado tudo, mas parece que o buraco é mais fundo. Eu respirei com dificuldade. Paula, por favor, fala tudo de uma vez. Ela suspirou antes de começar. E como se estivesse carregando aquele segredo há muito tempo. Ela contou que Ricardo vinha faltando ao trabalho com frequência, disse que ele fazia negócios paralelos com fornecedores sem autorização. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Eles acham que a senhora é um obstáculo. Eu quase deixei o celular cair da mão. Era como se minhas costelas tivessem se fechado. A garganta ardeu. O ar faltou. Parecia que cada frase de Paula abria outra ferida dentro de mim. Depois de agradecer, desliguei o telefone sem saber direito o que fazer. Não sei quanto tempo fiquei sentada na cozinha olhando para o nada. A imagem do meu filho se misturava com a do homem que ele tinha se tornado. Eu tentava encontrar alguma desculpa, alguma justificativa. Mas não havia nada a ser salvo ali. Não havia mais ingenuidade para me proteger. Só restava a verdade, nua, fria, esmagadora. Foi aí que meu celular vibrou de novo. Desta vez era Camila. Mai, por favor, eu preciso te ver. É urgente. Senti meu estômago virar, como se uma onda enorme estivesse prestes a cair sobre mim. Eu pedi para ela vir-te minha casa. 30 minutos depois, ela chegou esbaforida, os olhos inchados, a respiração curta. Mae, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se você sabe de tudo, mas... Ela parou, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Eu a levei para a sala e esperei até que ela conseguisse falar. Quando finalmente respirou fundo, ela olhou para mim com um olhar destruído. O Ricardo não vem mais para casa, Mai. Ele diz que está trabalhando, mas eu sei que ele está mentindo. Eu vi mensagens dele com uma tal de Natália. Eu vi transferência. Eu não queria acreditar, mas agora eu sei. Ele está me traindo. Está se preparando para ir embora. Eu e o Lucas fomos deixados de lado. Ela chorava com soluços. Eu segurei sua mão. O que você quer fazer agora? Ela balancou a cabeça, sem certeza de nada. Eu não tenho dinheiro. Não tenho trabalho. Minha mãe está do lado dele. Eu estou completamente sozinha. E eu tenho medo. Medo do que vai acontecer com o Lucas. Ouvir aquilo quebrou algo dentro de mim. Eu podia odiar Ricardo por tudo que tinha feito comigo, mas Lucas era um inocente. E Camila, apesar de seus erros, também era vítima daquela máquina de manipulação criada por Márcia e alimentada pela ambição cega do meu filho. Me levantei, fui até meu escritório e peguei uma pasta. Entreguei para Camila. É o contato do Dr. Álvaro. Ele vai te ajudar a entrar com o pedido de guarda, de pensão e do que mais for necessário. Você não vai enfrentar isso sozinha. Ela arregalou os olhos como se aquela fosse a primeira luz depois de muito tempo na escuridão. Mas, Mai, eu fiz tanta coisa errada com a senhora. Eu fui injusta. Eu deixei a minha Mai me manipular. Não sei se mereço sua ajuda. Eu coloquei a mão no ombro dela. Você não está recebendo ajuda por merecimento. Está recebendo porque o Lucas precisa de você. E porque alguém precisa quebrar esse ciclo. Ela desabou de novo, mas agora havia um tipo de alívio nas lágrimas. Quando Camila foi embora, o silêncio voltou a encher minha casa. Mas dessa vez não era o silêncio da solidão. Era o silêncio de uma verdade que finalmente tinha sido iluminada. Tudo estava claro agora. A traição, as mentiras, a falta de limites, a ambição cega, a destruição de uma família inteira por escolhas que eu nunca imaginei que meu filho pudesse fazer. No fim da tarde, sentei diante da escrivaninha de Afonso.
Passei a mão sobre a madeira antiga e lembrei da última conversa que tivemos naquela mesa antes dele morrer. Ele dizia que sempre confiou na minha forca, que eu tinha tendência a me anular pelos outros, que isso um dia ia me ferir profundamente. Mas nada me preparou para a ferida que vinha do próprio filho. Eu olhei para a janela. O sol estava se pondo. O céu inteiro parecia pegar fogo, um vermelho intenso, quase violento. Percebi então que eu também estava mudando, que dentro de mim algo estava queimando tudo o que era velho, o que era ingênuo, o que ainda acreditava que amor era suficiente. Mas antes que eu pudesse me entregar à reflexão, ouvi novamente um barulho do lado de fora. Um carro parando, passos apressados. Meu coracal disparou. Levantei devagar e fui até o portal. Quando abri, congelei. Era Renato, com a roupa amarrotada, o olhar desfeito, e uma mala pequena ao lado. Mai, por favor, eu não tenho para onde ir. E naquele instante, o mundo parou. O ar sumiu. Meu corpo tremeu, e eu entendi que o verdadeiro confronto estava prestes a começar. Mas isso pertence ao próximo capítulo. Quando vi Renato no portal com uma mala pequena e os ombros caídos, senti meu coracal parar por um instante. Ele parecia menor, mais fraco, como se os últimos meses tivessem arrancado dele tudo que um dia o fez orgulhoso. Seus olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam. Mai, por favor, eu não tenho para onde ir. Aquela frase ficou suspensa no ar como uma lâmina, fina, cortante, perigosa, e eu sabia que qualquer palavra minha naquele momento poderia abrir uma ferida mais profunda do que todas as outras. Eu dei um passo para trás, outro passo, e disse apenas: Renato, você não pode ficar aqui. Ele arregalou os olhos, perdido, como se esperasse que eu abrisse os bracos. Como se fosse automático, como se todas as vezes em que ele me feriu não significassem nada diante do desespero dele agora. Mai, eu não tenho dinheiro, não tenho trabalho, a Camila não quer me ver, a Natália sumiu, eu estou sozinho. Meu peito ficou apertado. Uma parte de mim queria pegá-lo pela mão como fazia quando ele era criança. A outra parte lembrava de cada noite acordada com medo, lembrava do cinto levantado, lembrava da humilhação em cada palavra dita no julgamento. Era impossível esquecer. Eu respondi devagar: Renato, eu espero de verdade que você encontre ajuda, mas você não pode ficar aqui. Não agora. Não desse jeito. Ele baixou o rosto, parecia uma sombra de si mesmo. Então ele perguntou num sussurro: A senhora não me ama mais? Essa pergunta me atravessou como um tiro. Eu engoli seco. Amor não e o problema. O problema e o que você fez com esse amor. Renato começou a chorar. Não o choro de culpa, era um choro de desespero, de quem finalmente viu que as escolhas dele tiveram preco. Mai, me perdoa, eu não sei como deixar de ser esse homem. Eu não sei como voltar. Eu queria responder, mas as palavras não vinham. Então eu fechei o portal, devagar, sem bater, sem raiva. Apenas a dor de quem sabe que, se abrir a porta uma única vez, toda a cicatriz volta a sangrar. Por muito tempo fiquei ouvindo os passos dele indo embora. Lentamente, como se cada metro de distância fosse um golpe no próprio peito. Quando voltei para dentro, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Nas semanas seguintes, tentei reconstruir minha vida. A casa continuava vazia, mas eu aprendi a ouvir esse vazio de outro jeito. Acordava cedo. Fazia uma caminhada leve. Ia até a loja algumas vezes para conversar com os funcionários. Mercedes sempre tinha uma palavra amiga, e eu percebia, devagar, que ainda havia coisas boas esperando por mim fora daquela dor. Camila me enviava mensagens de vez em quando. Primeiro tímidas, depois mais abertas. Aos poucos fomos criando um fio fino de confiança. Um dia ela chegou com Lucas no colo. Mai, ele sente saudade. Eu também. Eu o peguei no colo e senti um calor que eu não sentia havia meses. Lucas encostou o rostinho no meu ombro como se reconhecesse meu perfume. E aquilo encheu meu peito de uma ternura que quase me desmanchou. Comecei a ajudar Camila mais de perto. Indicava advogados,
explicava como funcionavam os processos, acompanhava consultas. Aos poucos, ela foi ganhando forca. Voltou a trabalhar meio período em uma empresa pequena perto de casa. Lucas ficava algumas tardes comigo, e esses momentos eram os mais luminosos que eu tinha vivido em muito tempo. Mesmo assim, havia sempre uma sombra pairando sobre mim, uma sombra com o nome do meu filho. Às vezes, tarde da noite, eu me pegava pegando o celular, imaginando ligar para ele, mas a dor vinha antes, e eu guardava o telefone de novo. Um dia, encontrei Mercedes tomando sol na pracinha. Sentei ao lado dela. Ela olhou para mim como quem já sabia. Você ainda pensa nele, não pensa. Eu suspirei. Todos os dias. Ela manteve os olhos no seu azul. E ele pensa em você. Mas filhos só aprendem quando a vida ensina. E a vida está ensinando ele da maneira mais dura. Eu perguntei. Será que ele vai mudar? Ela sorriu triste. Alguns mudam. Outros só fingem. Mas você finalmente parou de se ferir tentando salvar alguém que não queria ser salvo. Aquela frase caiu sobre mim como uma verdade que eu evitava enxergar. Eu sempre tentei arrumar as rachaduras da vida do meu filho. Eu achava que amor era cola. Mas amor, quando e usado para tapar buracos que a outra pessoa continua cavando, vira destruical. Certo dia, recebi uma mensagem inesperada. Era do próprio Renato. Uma única frase. Mai, eu estou tentando. Sou isso. Sem explicar quais. Sem pedidos. Sem drama. Apenas aquilo. E eu não soube o que sentir. Eu não respondi. Não por raiva. Mas porque ainda não havia espaço dentro de mim para abrir aquela porta. Eu precisava entender primeiro quem eu era fora da funcal de Mai ferida. E assim, as semanas foram passando. Eu aprendia a cozinhar para uma só pessoa. A guardar a louca sem esperar que alguém chegasse tarde da noite pedindo comida. Aprendi a ouvir minha própria respiração sem medo do barulho da chave na porta. Com o tempo, o silêncio deixou de ser inimigo, virou companhia. Numa tarde de domingo, Camila me chamou para ir com ela a Tio Parque. Lucas estava andando sem apoio pela primeira vez. Cada passo dele fazia meu coração se encher de algo que eu pensei que tivesse morrido. Eu o segurei pelas mãos enquanto ele riu para mim com as bochechas coradas, e naquele momento percebi algo simples e profundo. Não era tarde para recomeçar. Pelo menos para mim. Quando voltamos para casa, encontrei na caixa de correio um envelope fino, sem nome, sem endereço, apenas um papel dobrado dentro. Pensei que fosse propaganda, mas quando abri, reconheci a letra imediatamente. Renato. A mão tremeu. A carta tinha apenas 2 frases. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Fiquei muito tempo olhando para aquela carta curta, escrita com pressa, mas carregando um peso que eu conseguia sentir mesmo antes de entender. Algo que eu preciso te contar. Algo que nunca disse a ninguém. A letra tremida do Renato parecia pedir ajuda e pedir distância ao mesmo tempo. Era um pedido de socorro embrulhado em vergonha. Guardei o papel no bolso e fiquei andando pela casa sem rumo, tentando imaginar o que mais poderia existir depois de tudo que eu já tinha descoberto. O que ainda faltava ser dito. Eu já sabia dos golpes financeiros, das mentiras, da traição, do abandono. O que poderia ser mais profundo do que isso? No final da tarde, o celular tocou. Era ele. Mai. A voz estava baixa, quebrada, como se viesse de um lugar escuro. Eu fechei os olhos antes de responder. O que foi, Renato? Do outro lado da linha. Silêncio. Um silêncio tão longo que eu pensei que tivesse caído a ligacal. Mas não, ele estava procurando coragem. Mai, eu preciso te contar uma coisa que eu escondi por muito tempo. Algo que explica, não justifica, mas explica por que eu fui me destruindo desse jeito. Eu apertei o celular com forca. Fala, Renato. Ele respirou fundo, como quem mergulha. Mai, eu desenvolvi um problema com o jogo. A voz dele tremeu. Bingo, apostas online, tudo que você imaginar. Comecou pequeno. Comecou quando eu ainda trabalhava na empresa. E quando eu percebi, eu já estava preso. Eu tentava parar, mas não conseguia. A cada perda, eu apostava de novo para recuperar. E a cada tentativa, eu afundava mais. Meu corpo ficou gelado.
Eu me apoiei no encosto da cadeira. Eu não esperava aquilo. Não daquele jeito. Continua, Renato. Ele fungou, como se estivesse limpando o rosto. Eu escondi da Camila, escondi da Maê dela, escondi de você. As dívidas cresceram. Eu estava desesperado. Pensei em vender meu carro, depois pensei em pedir dinheiro emprestado. Quando nada deu certo, eu procurei um jeito mais fácil, e esse jeito foi você. A procuração, a sua casa, a sua conta. Tudo isso foi a única saída que eu via para segurar a corda por mais um pouco. Senti uma mistura de raiva e pena, uma dor antiga, mas também uma luz de compreensão. Agora algumas pecas se encaixavam: a pressa dele, o desespero, a agressividade, o comportamento absurdo. Nada justificava, mas explicava. Renato continuou. Eu não queria virar esse homem, Mai. Não queria levantar a mão. Não queria te machucar. Mas eu estava cego, viciado. Eu fugia de mim mesmo. E quando percebi, eu tinha perdido tudo: o casamento, o filho, a dignidade. E agora, eu só queria que a senhora soubesse antes que eu sumisse de vez. Meu coracal parou por um segundo. Sumir. O que você quer dizer com isso? Silêncio. Um silêncio terrível. Depois ele respondeu com a voz quebrando. Eu não mereco a senhora, Mai. Eu não mereco ninguém. Às vezes eu penso que seria mais fácil desaparecer. Levantei imediatamente. A raiva saiu do meu corpo e virou-se o instinto de Mai. Renato, me escute. Se você fizer alguma besteira, eu nunca vou me perdoar. Não importa o que aconteceu. Você e meu filho. E você precisa de ajuda. Não de sumico. Ele chorava. Eu chorei junto. Por alguns minutos, ficamos apenas ouvindo a respiração um do outro, como se tentássemos lembrar de quem fomos um dia. Até que eu disse: a gente vai encontrar ajuda. A gente vai arrumar um médico, um terapeuta, qualquer coisa. Mas você não vai enfrentar isso sozinho. Mai, desculpa. Eu te amo. Eu respirei fundo. Eu também te amo, Renato. Mas amar não significa permitir tudo. Amar também e colocar limites. Amar também e dizer não. Amar também e salvar o outro da própria escuridão. E vai ser assim agora. Se você realmente quer mudar, eu caminho com você. Mas só se você der o primeiro passo. Ele concordou. Pela primeira vez em meses, parecia sincero, parecia verdadeiro, parecia quebrado o suficiente para renascer. As semanas seguintes foram feitas de pequenos passos. Renato iniciou o tratamento com um psicólogo indicado por Dr. Álvaro. Depois procurou ajuda em um grupo de apoio para viciados em jogo. Começou a procurar empregos temporários. Nada glorioso. Nada que lembrasse o homem orgulhoso de antes. Mas eram passos. E passos são sementes de futuro. Camila não o recebeu de volta, e fez bem. Ela precisava se proteger. Lucas visitava o pai com supervisão. Sempre curto, sempre tranquilo. Aos poucos, Renato se acostumou com a ideia de que reconstruir seria um processo longo e solitário. Eu, por minha vez, aprendi a viver sem esperar que ele fosse o filho perfeito que um dia eu imaginei. Aprendi a amar com distância, a torcer sem me destruir, a acompanhar sem me anular, e pela primeira vez em muitos meses, eu senti paz. Certo domingo, sentei no jardim regando as roseiras que Afonso tinha plantado. O sol batia nas folhas e fazia tudo brilhar. Era uma tarde calma, com cheiro de vida crescendo. Lucas brincava perto da minha cadeira, com um carrinho azul. O riso dele era leve, sincero, limpo. Camila estava na varanda lendo um livro, finalmente com o rosto sereno. Renato chegou devagar, com passos contidos. Parou perto do portal, como se tivesse medo de entrar. Eu acenei com a mão, e ele veio ate mim. Sentou no banco ao meu lado. Ficamos alguns segundos olhando para o jardim. Mai, eu ainda estou longe de ser alguém que possa te dar orgulho, mas eu quero tentar. Eu sorri leve. Filho, orgulho não nasce do que a gente conquista, nasce do que a gente supera, e você está comecando. Ele respirou fundo, os olhos lacrimejaram, mas dessa vez não era desespero, era vulnerabilidade, era verdade. Lucas correu e pulou no colo do pai. Ricardo o abraçou com carinho. Eu vi naquele gesto um início, pequeno, inseguro,
Mais um início. O passado Nau tinha sumido, as feridas ainda existiam. Mas pela primeira vez, senti que podia olhar para frente sem medo de reviver o pior. Eu me levantei, olhei para o céu azul e senti um calor silencioso dentro de mim. Um calor que não vinha do sol, vinha de uma certeza. Eu sobrevivi. E sobreviver para mim, não foi ganhar no tribunal. Não foi recuperar a casa. Não foi ver a justiça sendo feita. Sobreviver foi não deixar o ódio consumir quem eu era. Foi não deixar a dor destruir o que restava de amor dentro de mim. Foi me levantar e seguir mesmo quando parecia impossível. E enquanto eu olhava minha família quebrada, remendada, imperfeita, eu entendi. Às vezes a vida não te devolve tudo que ela tirou, mas ela te devolve o suficiente para recomeçar. E isso, para mim, já era vida. Antes de encerrar essa história, eu quero te dizer uma coisa. Se você já viveu algo assim, se já foi ferido por quem mais amava, se já precisou se reinventar depois de uma queda profunda, saiba que você não está sozinho. Existe forca dentro de você que você ainda nem descobriu. E se essa história tocou o seu coração, te emocionou, te fez refletir, eu te convido a deixar um like neste vídeo e se quiser continuar acompanhando histórias reais, intensas e cheias de vida como esta, se inscreva no canal. Sua presença aqui ajuda a manter essas narrativas vivas. Agora fecho este capítulo, mas a vida, essa continua.